Já estamos de regresso. Rui Moreira falou com Marcelo Rebelo de Sousa sobre a descentralização. A reunião durou cerca de 40 minutos e foi pedida pelo Presidente da Câmara do Porto para falar de constrangimentos administrativos. Em causa está a criação de 2 sociedades municipais que ainda não tiveram um aval positivo do Tribunal de Contas. Rui Moreira falou ainda aos jornalistas sobre a transferência do Infarmed para o Porto. O autarca classificou essa mudança como um processo estranho, que não avança e que, assim sendo, não vale a pena falar em descentralização. Quanto à eventual saída da autarquia portuense da Associação Nacional de Municípios, Rui Moreira garante que continua em aberto, mas não falou do assunto com Marcelo Rebelo de Sousa. É que horas antes do encontro com o Presidente da República, o Executivo da Câmara do Porto aprovou uma moção que propunha que o município deixasse de estar vinculado às decisões da Associação Nacional de Municípios. É nosso convidado, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, junta-se em direto a partir dos estúdios da SIC, em Matosinhos. Rui Moreira, boa noite, bem-vindo. Olá, muito boa noite. Vamos falar de descentralização e daquilo que considera ser essencial para que esse processo aconteça. Um processo no qual tem criticado a postura da Associação Nacional de Municípios. Ontem mesmo ficamos a saber que a Câmara do Porto pretende desvincular-se das decisões dessa associação. Na prática, Rui Moreira está a anunciar a saída da autarquia do Porto, da Associação Nacional de Municípios? Não, estou a dizer que nós não reconhecemos que a Associação Nacional de Municípios nos possa representar em negociação com o Governo nesta matéria tão importante que é a descentralização. E explico rapidamente porquê. Como sabem, em março decorreu uma cimeira entre as áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, com o Governo, com o seu Primeiro-Ministro e vários ministros e com a presença do Sr. Presidente da República. E isso foi o culminar de um processo lento, mas apesar de tudo muito trabalhado, em que o Porto participou e em que os 35 municípios da área metropolitana do Porto e Lisboa, em conjunto com o Governo, chegaram a um conjunto de conclusões relativamente àquilo que devia ser o mapa, se quiser, da descentralização. E eu fiquei convencido, como creio que ficou toda a gente convencida, que era por ali que nós devíamos seguir. Subitamente, e percebíamos que havia uma agenda, porque o Sr. Primeiro-Ministro tinha grande empenho nisso, e os municípios também, e o Sr. Presidente da República também. Nós vivemos, aliás, uma situação em Portugal muito interessante. O Sr. Primeiro-Ministro, como toda a gente sabe, foi autarca, foi Presidente da Câmara de Lisboa. O Sr. Presidente da República foi também responsável autárquico, e temos hoje uma nova geração de autarcas que, de facto, olham para as competências municipais de uma forma diferente. E por isso foi criada uma legítima expectativa. Aquilo que aconteceu foi que, entretanto, pelo meio, surgiu um acordo que ninguém percebeu muito bem entre o PS e o PSD sobre descentralização. Subitamente, nós somos confrontados com a Associação Nacional de Municípios a anunciar publicamente, porque o fez publicamente à comunicação social, a dizer que tinha feito um acordo com o Governo e a mandar para as autarquias, para a nossa, por exemplo, mas para todas as outras, um conjunto de mapas Excel em que, no fundo, o que é que dizia? Dizia, há estas competências que vão ser delegadas nas autarquias e a troco disto vêm determinados montantes claramente insuficientes. Mas mais do que os montantes insuficientes, aquilo que nós vimos é que o poder que era esperado, quer pelas populações que há muito anseiam por isto, quer por parte dos municípios, que nos tinha sido proposto e tinha sido negociado com o Governo no âmbito das áreas metropolitanas, subitamente aquilo que vinha para nós eram tarefas. E para sermos claros, Mas Rui Moreira, o Presidente da Associação Nacional de Municípios, diz que a Associação, no fundo, está apenas a cumprir resoluções adotadas por unanimidade em Congresso. Já teve a oportunidade de conversar com Manuel Machado sobre este assunto? Não tive, mas o senhor Presidente deverá saber, com certeza, que deveria ter tido o cuidado de falar com as autarquias. Ele foi convidado para participar nessa cimeira. Eu aqui nesta matéria, o professor Eduardo Vítor Rodrigues, que é Presidente da Câmara de Gaia, que é um responsável do Partido Socialista, que é Presidente da área metropolitana de Vila Nova de Gaia, já disse tudo. Eu nessa matéria não tenho sequer que me pronunciar quando uma pessoa tão insuspeita como Presidente da área metropolitana, a quem esse sim tinha o mandato dos municípios da área metropolitana do Porto por unanimidade para tratar deste assunto, disse aquilo que disse. Portanto, eu peço desculpa, não me compete aqui comentar
apresentar aquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra, que merece toda a consideração, possa dizer em função daquilo que é a forma como a associação a que preside, e preside legitimamente, possa ter resolvido. E, portanto, não era isto que os municípios querem. E isto é, de facto, com o Primeiro-Ministro, Rui Moreira, já teve a oportunidade de expor esta situação, porque, no fundo, estamos aqui a falar de uma discordância em relação a um acordo assinado pela Associação de Municípios e o Governo. Mas não faria sentido dar conta da sua posição ao Governo? Não, a quem compete dar conta ao Governo é o Sr. Presidente da Área Metropolitana do Porto, que já o fez. Eu estaria muito mal se agora deixasse de confiar numa pessoa que tem levado este assunto com enorme competência, a quem eu tentei assessorar no trabalho que foi feito para definirmos quais eram as competências que queríamos. Eu não me vou substituir ao Sr. Presidente da Área Metropolitana do Porto. Agora, tenho o direito e tenho a obrigação perante os municípios do Porto de dizer cuidado, porque isto que aqui vem é mau. E é mau para o país, e é mau para todos nós. Repare, aquilo que está a acontecer é assim, virão para as câmaras municipais ao longo dos próximos 3 anos um conjunto de competências que não são mais do que hotelaria. Nós, relativamente aos centros de saúde, para sermos claros, não vamos poder definir aquilo que a população mais quer saber, que é, por exemplo, os horários de funcionamento. Nós, nas escolas, aquilo que vamos tratar é de fazer a manutenção de edifícios que nem sequer passam para nós e pagar os consumíveis. E aquilo que nos vão dar para pagarmos essas coisas que passam para nós, são tarefas de hotelaria, são recursos que, claramente, pelos mapas que nos chegaram, não são suficientes. Portanto, isto não tem nada Moreira, de e, portanto, quando diz que vai desvincular-se daquilo e das decisões tomadas pela Associação Nacional de Municípios, que assinou este acordo, no fundo está a dizer que a Câmara do Porto poderá não cumprir essas tarefas que me está a enunciar. A Câmara do Porto cumpre a lei. Aquilo que nós entendemos por aquilo que nos foi dado a conhecer é que podemos só cumpri-la daqui a 3 anos. E eu devo lhe dizer, eu daqui a 3 anos estarei de saída da Câmara Municipal do Porto por vontade própria. Agora, o que eu não posso deixar de fazer é alertar os cidadãos do Porto e os cidadãos também de outros municípios de que isto é uma forma de destruir o Estado Central por interposta pessoa. Porque o Estado vai transferir hoje para as câmaras determinadas competências. E vai mandar recursos que não são suficientes. Amanhã, quando as câmaras não tiverem recursos para desempenharem estas tarefas, o que é que vai acontecer? Os centros de saúde vão ter os vidros partidos, não vai haver dinheiro para pagar um conjunto de fornecedores e, nessa altura, o que se vai dizer é, estão a ver, isto é culpa dos municípios. E, portanto, para nós, esta situação não deve ser assim. E nós, principalmente, estamos a pensar que isto é Estado, as câmaras são Estado. E a descentralização precisava, de facto, da passagem de competências de proximidade, de poder para junto dos municípios e dos municípios para junto dos municípios. É isso que é uma descentralização. O que nós temos verificado, infelizmente, e aquilo que me levou a falar ontem com o Sr. Presidente da República, não foi o processo de descentralização, foi aquilo que sucede, por exemplo, com o Tribunal de Contas. Com todo o respeito pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem hoje a forma como hoje atua e como lhe é permitido atuar à face da lei, sou institucionalista e tenho todo o respeito, impede de facto que aquilo que são os programas sufragados pelos municípios, pelos eleitores, são as esperanças legítimas daqueles que votam, porque a política é isso mesmo, é convencer a pessoa que está em casa de que ao votar está também ele a depositar uma parte do seu poder num determinado autarca, no caso das eleições autárquicas. Aquilo que acontece depois é que há uma teia montada através da legislação e através do Estado que faz com que haja aqui quase uma parede que não nos permite depois cumprir as nossas obrigações. E isso, este acordo de descentralização, no seu entender, não vem resolver? Não vem, e isso estava previsto nos acordos, ou se quiser, nos documentos que foram discutidos na Cimeira de Sintra. E isso custa, sabe quanto é que custa o erário público? 0. É que nós estamos sempre a falar no seguinte, nós não é uma questão de pedir mais dinheiro ou menos dinheiro, é apenas dizer, se querem de facto que sejam os municípios a terem algum poder, então transfiram poderes efetivos. Eu peço desculpa, mas eu receber um cheque de 20 euros para pagar uma coisa que custa 30 euros e que é provavelmente a deslocação do médico para fazer visitas domiciliárias, isto não é descentralização nenhuma. É apenas fazer da Câmara, fazer dos Presidentes de Câmara tarefeiros. E isso,
peço desculpa, ao menos que seja remunerado pelo justo preço. Se ainda por cima é remunerado por um preço injusto, aquilo que irá acontecer é que as câmaras municipais, no futuro, já depois de eu não estar cá, não vão ser capazes de cumprir. E nessa altura, ao cidadão, que já hoje espera que sejam as câmaras a ter essa tarefa, porque eu todos os dias encontro na rua cidadãos que acham que nós temos responsabilidades na questão da segurança, num conjunto de coisas que não nos competem, vai dizer assim, afinal, a culpa é das câmaras, a culpa é dos municípios. Como digo, eu não estarei cá. Mas quem tiver vai ter uma vida muito complicada e eu não quero deixar essa herança. Para que fique bastante clara essa ideia, Rui Moreira, portanto, as câmaras têm, durante os próximos 3 anos, tempo para implementar essas tarefas, como lhe chama, e na Câmara do Porto isso não vai acontecer enquanto lá estiver. Com base naquilo que nos é apresentado, ou seja, na base daquilo que são as responsabilidades que nos querem passar, a fatura que nos querem passar e os recursos que nos querem passar para pagar essa fatura, com certeza que não. E devo dizer que isto foi uma posição unânime tornada pública pelo Executivo Municipal, ainda antes disto ser apresentado, por iniciativa da CDU, que eu louvo, ainda antes de nós sabermos este acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, foi aprovado por unanimidade no Executivo Municipal que a Câmara Municipal do Porto se deve recusar a ficar com tarefas que não sejam devidamente remuneradas e que uma descentralização efetiva tem a ver com passagem de poder de decisão, daquilo que o eleitor espera, daquilo que o município espera. E, portanto, isto foi, como digo, elogio aqui a CDU, que apresentou essa proposta. Todas as forças políticas, nessa altura, quando ainda não sabiam que a Associação Nacional de Municípios iria fazer este acordo com o Governo, decidiram assim. E, portanto, eu estou também a dar cumprimento àquilo que é vontade dos eleitos do Porto no seu Executivo Municipal. Moreira, vamos falar de uma decisão política, a decisão de transferir o Infarmed para a cidade do Porto. Foi uma escolha do Governo, comunicada à autarquia, não vendo com maus olhos essa mudança da instituição para o Porto. Gostaria ainda assim que o processo tivesse sido feito de outra maneira? Eu acho que o Infarmed, eu apenas citei o Infarmed ontem, por uma razão, porque o Infarmed dá a perceber porque é que estes processos de descentralização depois não têm consequência. Repare, eu um dia fui acordado de manhã pelo Sr. Primeiro-Ministro e a seguir pelo que estava fora do país e a seguir pelo Sr. Ministro da Saúde, que me disseram que tinham, depois de terem ponderado o assunto, e o assunto não tinha sido suscitado por mim, e depois da candidatura à EMA, que é a candidatura portuguesa, que tinha o Porto como epicentro, que tinham chegado à conclusão que o melhor era o Infarmed vir para o Porto. E vieram pedir o nosso apoio. Qual é o apoio que o Presidente da Câmara pode dar? Bem, para já, o que é que o Presidente da Câmara diz? Diz com certeza, qualquer pessoa, qualquer português compreende, em qualquer cidade, seja onde for. E a seguir o que nos pediram foi o nosso apoio. O apoio era o apoio que tínhamos dado também no âmbito da EMA, ou seja, localizar edifícios, criar condições, um conjunto de condições necessárias para acolher os serviços de Infarmed. E nós fomos confrontados com uma decisão que estava tomada e que naturalmente foi comunicada aos portugueses. E que eu, como não pode deixar de ser, não, ao contrário do que se disse para aí, do que eu li nesta cadeia de insultos de que fui alvo, disse, pô, muito bem, então se o Infarmed vem para o Porto, ainda bem. Acho que toda a gente compreenderá que essa é a minha posição. E em algum momento do processo, olhando, por exemplo, para os alertas da Comissão de Trabalhadores do Infarmed, que tem referido o perigo da transferência da agência para o Porto, em algum momento, e olhando para esses alertas, pensou que se calhar é melhor não aceitar esta decisão? Eu vou-lhe explicar e não me peça, com certeza, para criticar as justas preocupações dos trabalhadores e dos seus familiares, que eu compreendo. Mas não há nenhum processo de descentralização que não vá causar, ao causar transferência de poderes, vai sempre causar isto. Vai ser haver alguns que perdem e alguns que ganham. Tal como o processo de centralização de que Portugal foi alvo nos últimos 40 anos, pelo menos, também causou todos os dias aflições a muitos portuenses que, para conseguirem um trabalho de alguma dignidade no Estado, têm semanalmente que ir para Lisboa trabalhar. É inevitável. Não me peça com Rui certeza. Moreira, mas acha que esta pode ser uma deslocalização forçada à boleia de uma falsa descentralização? Não, o que eu acho é que se o Estado, depois de ter decidido isto, porque o Governo decidiu, eu não fui ouvido na decisão, se depois disso não o consegue executar,
porque diz que surgem constrangimentos, então eu também não vou acreditar que algum dia alguma outra coisa seja descentralizada. Porque sempre que for descentralizada alguma coisa, como compreende, alguém vai ficar a perder. E, portanto, estas mudanças são sempre mudanças em que há quem tenha sofrimento, quem tenha consequências. Isso foi o que aconteceu a todo o país. Todo o país teve que ter essa preocupação durante 40 anos de ver os seus filhos a migrarem para Lisboa para poderem arranjar empregos de qualidade. E com certeza que se há uma decisão política de inverter esse estado de coisas, haverá sempre alguém que fica a perder. Portanto, não me peça com certeza para eu agora ofender os trabalhadores do Infarmed, as suas famílias. Agora, isto é uma decisão política. A descentralização... E esses constrangimentos de que fala, acha que ainda esses constrangimentos de que fala, acha que ainda podem levar o Governo a mudar a sua intenção de levar o Infarmed para o Porto? Não sei, não sei. Agora compreendo que ao fim de tanto tempo, de eu ter sido acordado, uma manhã vai fazer um ano em setembro, salvo eu, ou em outubro, em que me dizem, o Infarmed vai para o Porto. Passaram-se 10 meses e anda-se a discutir se vai ou se não vai, e depois, ao mesmo tempo, ouvimos, eu peço desculpa, mas eu sou presidente dos portuenses. Ouvimos pessoas que são funcionários do Estado, que não são políticos eleitos, a insultarem o Porto e os seus cidadãos, a dizerem que o Infarmed mudar para o Porto vai criar problemas à saúde pública a nível nacional e mundial. Quer dizer, eu peço desculpa, mas compreenderá que os meus cidadãos, os cidadãos do Porto, me dão nota do desconforto e do insulto. Os cidadãos do Porto compreendem naturalmente o drama familiar de cada um dos trabalhadores que, porventura, possa não querer vir para o Porto ou possa pensar que, em vez de trabalhar no Infarmed, vai trabalhar noutro instituto qualquer do Estado em Lisboa. Toda a gente compreende. O que não compreende é que há alguém que deve obedecer às ordens do ministro depois de uma decisão tomada, tenha o tupete de insultar a cidade desta maneira, como se o Porto fosse noutro planeta. Eu peço desculpa, isso é que já não pode ser. Aí é que Rui Moreira, para terminarmos, não tem dúvidas de que o Instituto estará a funcionar no Porto a partir do dia 1 de janeiro de 2019? Não sei isso. Aquilo que eu sei é assim, isso foi-me dito em outubro. Mas tem dúvidas de que isso possa vir a acontecer? Neste momento do processo já tem dúvidas? Não me peça, porque eu durante todos estes meses, eu nunca disse coisa nenhuma, ninguém me ouviu falar, apesar de ter sido frequentemente insultado na televisão e nos jornais. Há uma coisa que eu lhe posso dizer. Se querem pôr aqui uma placa na porta, mais vale não porem. Agora, o que eu disse, e repito, e só por isso falei no Infarmed, é assim. O processo do Infarmed faz-nos aumentar as suspeitas relativamente ao processo de descentralização. Se não são capazes de descentralizar o Infarmed, vão agora descentralizar a educação, a saúde, a coesão social? Acho que não, porque provavelmente vai surgir uma senhora qualquer, que vai dizer que descentralizar isso para o Porto que é terrível, porque põe em risco as crianças, que as crianças vão ser devoradas pelos leões que andam pela Baixa do Porto, e que isto é Palermo. Eu peço desculpa, portanto, eu acho que o Infarmed, acima de tudo, é um péssimo sintoma de um Estado, de um país em que o poder político quer tomar decisões. Eu não tenho dúvidas do empenho do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Presidente da República, mas depois há um Estado que não foi transformado. E esse Estado, que de facto o poder político não foi capaz de transformar, que resiste à mudança. Nós somos um país em que parece que mudar de cidade é uma coisa terrível. A Alemanha, que é um país que nós sabemos, mudou a sua capital de Bona para Berlim. Houve dezenas ou centenas de milhares de pessoas que viram a sua vida alterada por isso. E, no entanto, as pessoas sobreviveram. E não me consta que as pessoas de Bona tenham dito que a transferência da sede ou da capital da Alemanha para Berlim pudesse causar um conflito mundial, pudesse causar um cataclismo. E, principalmente, se alguém o disse, de certeza que foi rapidamente demitido pelo poder político, que é a expressão dos cidadãos e democracia. Rui Moreira, obrigada por ter estado à conversa connosco. Muito obrigado. Da noite. Muito boa noite.